Às vezes as derivadas não são iguais ao que está lá na tabela. Quando a gente olha para a tabela, a gente vê a derivadinha lá feita, pronto. Se tudo fosse daquele jeito, estava perfeito. O problema é que não é. Às vezes a derivada ela é apresentada de um jeito meio feio. Como, por exemplo, essa aqui, né? Seria tão melhor se dentro da raiz fosse apenas x, né? Raiz de x. A gente fez essa derivada 1 milhão de vezes já. Mas não é, né? Porém, se a gente conhece uma derivada um pouco mais simples, a gente pode reescrever a nossa derivada e utilizar essa informação da mais simples para chegar na resposta. Beleza? A ideia aqui é, então, chamar o 5x mais 2 de u. Porque, novamente, se fosse raiz de u, muito fácil de derivar. Por isso que agora a nossa função não é mais raiz de 5x mais 2, mas sim raiz de u. Sim. Porém, quando a gente chama alguma coisa de u e quando a gente reescreve a nossa função, agora simplificada, a gente tem que fazer a derivada dessas coisas. Então você deriva o u e deriva a função simplificada. Muito bem, dy du, a derivada desse cara aqui, bem, u elevado a 1 meio, né? Então cai 1 meio para frente, u elevado a menos 1 meio, por isso que esse u elevado a menos 1 meio foi para a parte de baixo da fração, ok? Sim. Muito bem, e a derivada desse cara aqui, muito fácil, 5, né? Simplesmente 5. Regra do tombo. Porém, quando a gente quer fazer a derivada, a gente não está interessado nem em dy du e nem o du dx. Eu quero dy dx. Quero derivar isso aqui em função de x. Daí eu uso a regra da cadeia, porque por uma simples multiplicação eu noto que cortam-se os du's. E sobra só dy dx. Multiplicando justamente essas derivadas que eu criei dessas novas funções. Então é isso. Multiplica e pronto, tem a derivada aqui. Beleza? Muito bem, então agora vamos para a minha explicação. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O que rola aqui? Vamos pensar em, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 3 elevado à quinta, né? Uma forma bem burra de fazer isso aqui é multiplicar ele por ele mesmo 5 vezes, né? Sim. E tu ficaria o dia inteiro fazendo, né? Porém, a gente não vai fazer isso. A gente vai chamar o que está dentro da elevação aqui de u. E vamos derivar. A derivada disso aí é simplesmente 2x. E agora eu tenho uma nova função, que é uma função de u, que vai ser u à quinta, que também é mega fácil de derivar por meio da regra do tombo. Seria 4u, 5u. 5u à quarta, né? Exatamente. Mas eu não quero nenhuma das duas. Quem eu quero, na verdade, é df dx, que pode sim ser dada por meio da multiplicação dessas duas derivadas. Não é não? Só cortam-se os elementos ali e tu chega exatamente em df dx. Claro, cortar seria redundante aqui, portanto a gente pega as derivadas que a gente obteve e faz a multiplicação delas. E agora, finalmente, como eu não quero que a minha função derivada dependa de u, eu substituo o u. Lembre que o u era, definidamente ali, x² mais 3. x² mais 3, elevado à quarta, vezes 2x. Beleza? Claro, depois tu pode multiplicar ali o 5 pelo 2. Muito bem, né? Tranquilox. Deixa eu te mandar aqui e daí tu vai fazer uma. Já fez isso aí 1000 vezes, né? Eu espero que eu lembre como fazer. Lembra mais ou menos, né? Isso aí. Eu acho. Então não tem problema, a gente tá aqui para lembrar das coisas. Vai lá.
Eu mandei pra você, não tenho certeza se tá certo. Eu vi o que você mandou lá, Eduardo. Tá, vamos ver se tá certo. Fez rápido até. Não esquece que tu tá no mudo, tá? Então eu não escutei a hora que você enviou. Ah. Vamos ver aqui se chamou arquivo de U, derivou. Daí a derivada do novo U, uma nova função. É isso aí. Daí você me explicou. Aí você cortou. Bem, você não cortou, né? Tava pra cortar. E daí ficou desse jeito. Perfeito, cara. É isso mesmo. Calma aí, só pra ver, porque eu não entendi muito bem o que é derivada de f. Você não entendeu essa parte? Eu entendi como fazer, eu não entendi. Mas você fez certo. Sim, mas. Calma, Você então tá... você tá fazendo a derivada. Você tá fazendo a derivada. Tá. Tá. Então, a derivada. Tipo, você tá fazendo a derivada da função. E aí de baixo tá falando, tipo, qual. Não unidade, mas tipo, qual. O que vai aparecer lá embaixo. Isso. A parte de baixo ali é a tua derivada em função de x, né? Essa dentro do quadrado é em função de u. E a gente quer a derivada em função de x, né? Uhum. É isso. Vamos dar uma sequência aqui. Eu quero te mostrar algumas derivadas especiais. Na verdade, todas elas estão na tabela. Tu tem aquela tabela de derivadas ainda? Eu te passei ela. A tabela de derivadas. Se tu não tem, eu mando de novo, não tem problema. Calma aí. Não. Ou. Não tem. Tá aí. Agora, Abre ela, por favor. agora tem uma pasta, tipo, especial. Então, Anyway, bem, tem todas essas regras aqui, mas o importante é que existem umas funções especiais, como o seno, né? Olha só, a derivada do seno é o cosseno. Isso está tudo na tabela, né? A derivada do cosseno é o menos seno. E claro que tu pode utilizar a regra da cadeia para resolver alguma coisa que envolve seno e cosseno. Olha só esse exemplo que louco aqui, ó. Cosseno do seno da raiz de x mais 1. Deve ser assustador isso para quem olha a primeira vez, né? seno. Tá vendo aí? Calma aí, é porque tinha abrido no meu daí. Sim. Cosseno. Cosseno de. Sim. Cosseno de seno de seno. Certo? É isso aí. Aí a ideia é o seguinte, né? Claro, a gente acabou de descobrir qual é a derivada do cosseno, é menos seno. Do cosseno de x, no caso, né? Mas aqui nós não temos x, nós temos o seno da raiz de x mais 1. Então já ficou feio. E o próprio seno também a gente sabe a derivada do seno de x, é cosseno de x, mas não sabe a derivada do seno de raiz de x mais 1. Então a gente vai ter que fazer algumas substituições para conseguir resolver essa coisa Então a gente horrível aí. substitui essa parte por U, daí a gente faz a mesma coisa, daí depois que a gente achar U, a gente substitui dentro de novo, daí a gente terá cosseno para o seno desse valor. Aham. Dá para seguir por esse caminho, isso mesmo. Bem, eu quero mostrar como eu faria, tá? Eu acho que é bem mais intuitivo. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Vamos fazer essa mesma ali, do exemplo. Ver como as contas elas podem ser feitas de distintas formas, né? Sim. Então, deixa eu pegar aqui. Temos a derivada disso. Bem, olha só. Eu vou arrumar as coisas aos poucos. Porque, por exemplo, eu vejo aqui seno de raiz de x mais 1. Eu saberia a derivada do seno se fosse seno de u, não é mesmo? Certo. Então eu vou falar o seguinte, eu vou dizer que u é igual a raiz de x mais 1. Porque nessa altura do campeonato,
Bem, eu até posso ser mais chato ainda, né? Eu posso dizer que U é x mais 1. Isso aqui vai ser meio longo, mas tudo bem, tu vai gostar, eu acho. Du dx vai ser 1. Tudo bem. Então nós temos uma nova função. Cosseno do seno da raiz de U. Mas eu não sei o seno da raiz de U, eu sei o seno de U. Então eu vou dizer que V é a raiz de U. Né? Eu sei o seno de U, não o seno de raiz de U. Olhe lá na tabela, né? Lá está o seno de U. Então eu vou fazer dv du. A derivada da raiz de U eu sei que é 1 meio de U elevado a menos 1 meio. A gente já brincou disso 1 milhão de vezes. Muito bem. Então agora eu vou ter a f de V. Sim. Sacou? Que é o cosseno de seno de V. O problema é que eu não sei qual é o cosseno do seno de V. Eu sei qual é o cosseno de X. Então eu vou dizer que W é igual a seno de V. Calma Vai aí, ser cosseno de W, sacou? eu ouvi muito cosseno, seno, cosseno, seno, Dá W. uma boa lida aí. Tá. Então, a gente acha a gente substitui primeiro, né, o x mais 1 por u, daí a gente acha a derivada de u, né, que é 1. Daí, daí a gente sabe que é seno de raiz u, que é 1. Não. Olha. Bem, o caminho todo tá aqui, né? Depois a gente vai se preocupar com o que surge das multiplicações, né? Por hora, o que tu tem que se preocupar é ir simplificando a tua conta aos poucos, né? Sim. Então veja que agora que eu cheguei em cosseno de seno de V, eu não sei o cosseno do seno de V, eu sei o cosseno de X. Então eu tenho que transformar tudo isso aqui numa letra só. Por isso que eu chamei seno de V de W. Entendeu a ideia? Sim. Porque daí eu vou fazer a derivada de cosseno de W, que é fácil. É simplesmente menos seno de W. Muito bem. dW, dV, olha só como a regra da cadeia pode crescer, né? A derivada do seno de V, né, é o cosseno de V. E agora, a minha função, ela não é mais f de V. Ela é f... Pô, qual cor eu não usei aqui ainda? Esse azulzinho aqui. F de W, né? Sim. E daí cosseno de W. Isso aqui eu sei a derivada. De acordo com a coisa que a gente acabou de ver, a derivada de cosseno de W é menos o seno de W. E finalmente, né, eu não quero nenhum desses caras. Quem eu quero é o df dx, que surge de uma carambada de multiplicações aqui, ó. Nossa. Essa, ó, vai aparecer um W, ninguém quer W, vamos destruir o W. Mas apareceu um V, ninguém quer V. Isso é por definição ou isso é o jeito normal de fazer? Bem, é um jeito de fazer, né? Não sei se tu vai gostar, mas tá aí. Mas eu não quero V, então eu corto V, mas eu não quero U, então eu corto o U com o X, e aí eu quero. Todas essas derivadas aí, agora multiplicadas. Claro, tu não precisa fazer todos esses passo a passo, né? Eu tô fazendo passo a passo mais for dummies possível, né? Se tu não quiser, tu não faz, né? Uhum. Fazendo do jeito que tu já sabe, as derivadinhas e tal. Aí, ó. Agora é só fazer as substituições, né? Sim. Fazer o seguinte, vou ampliar aqui. E quem é W? W, cosseno de V. Quem é V? Aqui já apareceu. É que é seno do cosseno de V, né? Então tem que pôr um Sim. carinha aqui. Quem é V, né? O V é esse cara aqui. É. Nossa, olha só, horrível, né? Muitas simplifications para fazer aqui. Ui. O V. Nossa. Pois é, aí o U, quem é o U, né? O U é X mais 1, aí sim, tá aqui, enfim. Aqui. E aqui. Acho que a gente não precisa fazer isso, não. Pois é, tá feito já, né? Eu acho Bem, que eu vou colocar
Acho que eu vou trocar na escola pra Math AI. Relax, man. Eu fiz esse negócio aí em 5 min. É que só de ver isso na minha cabeça. É assustador mesmo, né? Mas ah, sempre tem os jeitos mais fáceis, né? Agora eu vou te mostrar o jeito fácil. Olha só, olha só. Por que que eu te mandei a tabela? Tu vai ficar até pistola comigo, quer ver? É só substituir, não é? Já vai ver. Se a gente olhar o que tá lá na tabela, né, eu acho que é a derivada 9. Deixa eu ver aqui. Seno de U é igual a Derivada 10. derivada de U cosseno U. É, só que é cosseno primeiro, né? É. Seno. Ó. Então essa é a nossa derivada 10, né? Então, como tu percebeste, a derivada aqui vai ser simplesmente menos o U. Quem é o U? Esse cara todo. Só que é a derivada dele, né? Seno da raiz de x mais 1. Derivada do U. Seno do U. Seno de quem é o U, né? O U é o carinha aqui dentro mesmo. Seno do seno. Sim. Ó, meio serviço já feito. Porque agora é só tu derivar esse cara aqui. Esse cara aqui de dentro, né? Uhum. Quem que é a derivada dele? Mesmo esquema. Derivada de quem tá dentro, multiplicando. E a derivada de quem tá dentro a gente já sabe quem é, né? É menos, é um meio, menos um meio, é um meio, né? Do x mais um elevado a menos um meio. Derivada dessa desgraça é isso aqui, tá bom? Uhum. Aí, derivada de seno, cosseno. Cosseno da raiz de x mais um. Pronto, terminou. Para seno de seno é cosseno. Derivada do seno, né? Cosseno. A derivada do seno de seno é cosseno raiz x mais um. Isso. Que repete, né? Uhum. Isso aí. Olha só que de boa, né? Bem legal. Bem, eu não vou ser tão sacana contigo. Eu vou te pedir para fazer uma parecida, mas pero no mucho. Seno do cosseno de x. Só isso. Beleza? Uhum. Vou te mandar o que a gente já fez.
Nossa. Problemas, cara? Olha. Não e sim. Como assim? Tipo, eu não sei se tá certo. Se dá pra fazer mais. Também eu pesquisei, tipo, na internet, tipo, uma derivada de cosseno de x, mas além disso, Ué, mas a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Isso tá lá naquela tabela que eu te mandei. não tava achando. De onde que eu tirei o negócio que eu acabei, que eu colei lá na imagem? Eu colei ela, é a 10ª. Sim, Né? Então a derivada de quem tá dentro, né? sim. Que é a derivada do cosseno, cosseno do cosseno de x. Muito bem, quem que é a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Uhum. Tá, mas... Não, não, mas tá errado aqui a resposta final. Até a resposta final tava tudo certo. Agora tu só precisa derivar o cosseno de x, certo? Sim. Quem que é a derivada do cosseno de x? A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então fica menos o seno de x. Tudo isso multiplicando ali o cosseno do cosseno de x. Ah, não, é que eu abri o cosseno. Não, mas note que tu não pode, né? Porque não é que o cosseno tá multiplicando o cosseno de x, ele não tá multiplicando. Tá Nossa, dentro do argumento. Esse aqui é o argumento do cosseno. Como se isso fosse cosseno de x. Só que o x dele é outro cosseno, sacou? Não é uma multiplicação. não quero mais. É o argumento, meu. Como é que tu vai multiplicar o cosseno sozinho? Porque, tipo, se isso aqui é uma multiplicação, então isso aqui é um cosseno sozinho. Só que não existe cosseno sozinho. Cosseno sempre tem que vir acompanhado de alguma coisa. Cosseno de x. Sim. Certo? Então não tem nada a ver, né? Não existe. Seria a mesma coisa que tu fizesse isso aqui. Ah, corta o x com o x.
sobra o cosseno. Não existe isso. Uhum. Porque não é uma multiplicação, né? Faz parte da função. Beleza? Beleza. Beleza. Então, bem, tem umas outras coisas lá. Eu quero te mostrar também aqui as derivadas de exponencial e as derivadas de logaritmos. Ó, funções exponenciais são muito frequentes. E quando tu tem uma função, né, um número elevado a x, né, a tua variável está na parte de cima, a derivada vai ser o próprio, ó, a elevado a x, vezes o ln da coisa que está aqui dentro. Então é isso. Né? Se for, por exemplo, 2 elevado a x. A derivada vai ser 2 elevado a x vezes o ln de 2. Ln é tipo um logaritmo, tá bom? Sim. É o logaritmo de base e. Muito bem. Por isso que uma resposta, né, um caso muito especial, que aparece com muita frequência na matemática, é quando nós temos o e na x. É uma das coisas que mais aparecem, elas resolvem uma série de problemas muito complexos e interessantes. Por quê? Porque você deriva e ela continua a mesma coisa. A derivada de e na x é o próprio e na x. Uma vez que o ln de e é igual a 1. Tá bom? Uhum. Isso aí. Então, veja que interessante. Você tem uma função que, quando derivada, dá ela mesma. Isso é uma coisa um tanto quanto curiosa, né? Derivar e dar a mesma coisa. Uhum. Pois é. Então, isso é a derivada do exponencial, e na x. Temos a derivada do logaritmo também. Log, aquela funçãozinha que assusta os alunos no high school. A derivada é simplesmente 1 sobre x, ou seja, 1 sobre o que está dentro do log. Log da base que for aqui, né? Do número e. Então, novamente, nós temos um caso. Né? E de exponencial, exatamente. Então, novamente, nós temos um caso especial quando o teu log for o ln, né? O log de base e. O ln é o log de base e. Porque daí o que acontece é que, como tu tens que fazer como a derivada, né? Olha só, a derivada é justamente o log vezes o log do e, né? Independente da base que for. Só que como a tua base, supondo aqui, né, que é o e, né, supondo que tu tá fazendo derivado do ln, a resposta simplifica, porque o ln de e é 1. Vai ficar aqui ln de e, que é 1. Então a tua resposta é simplesmente a parte da frente, aqui 1 sobre x. Daí que aparece essa derivada lá na tabela de derivadas, né? Beleza? Uhum. A derivada do ln na tabela é a derivada 7. Normalmente tu vai derivar só ln e só exponencial, é só e na x, tá? Não vai ter derivada disso, não vai ter derivada de um número elevado a x também. São os casos mais frequentes, tá bom? Sim. E tu tem quando tu tiver uma função elevada a outra função. Né? Outro caso que também aparece pouco. Né? Sei lá, uma função de x elevada a uma outra função de x. Daí tu tem essa desgraça toda aqui. Que é a coisa que estava em cima, a função que estava em cima, vezes a derivada da função, só que menos 1, como se fosse uma regra do tombo, né? Vezes a derivada do cara de dentro, mais ele normal, ln dele, vezes a derivada do de cima. Então é um negócio bem longo de decorar, né? Mas é bem básico, assim, se tu parar pra pensar. A regra do tombo e a regra do exponencial juntas. É Sim. isso. Né? Uhum. Então é bem fácil de decorar. Daí começa a ter uns monstrinhos aqui, né? Mas tudo aquela mesma estratégia, né? Nossa. Não, é regra da cadeia, né, cara? Tu vai chamar alguma coisa de U pra simplificar a tua vida e o resto anda sozinho. Sim. Só isso. Só de ver isso me dá medo. É, mas é pra se assustar mesmo. Não se benze, não. Ó, aqui, ó. Essa 5 é um caso bom, porque tu tem uma função na parte de baixo e uma função na parte de cima. Então tu tem que usar essa regrona. Né? Bem, quem que é o teu V, né? Qual que é o cara... Bem, quem que é o U e quem que é o V, né? O U é o seno, o V é o cara de cima, x ao quadrado. Então, utilizando essa regra aqui, vai só substituindo. É tipo
um quebra-cabeça. Tu vai montando quebra-cabeça, entendeu? Uhum. E no final tu vai ter que fazer uma derivadinha ou outra, né? De umas coisas pequenas, ó. E depois juntar, né? Mas daí tu junta do jeito que tu achar mais apropriado. Aqui a resposta já tá certa, já. Só não tá muito simplificado, mas tá certa. Uhum. Beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem. Acho que não vale a pena começar uma outra matéria hoje, mas eu vou te dar um spoiler. Nós vamos ver derivação implícita. O que acontece? Nem sempre você tem uma função onde você consegue identificar, isolar uma das variáveis. Né? Sim. Por exemplo, não dá para isolar y na equação da circunferência. Você até pode fazer esse negócio aqui, mas esse símbolo não é matemático, né? É só para demonstrar ali a questão do mais e menos, mas uma circunferência não é uma função. Né? Ela não é uma função porque ela não passa pelo teste da reta vertical, né? Porque se tu passar uma reta vertical aqui, ela vai cruzar 2 pontos. E uma função não pode cruzar 2 pontos. Né? Sim. A ideia é essa. Então, a gente vai fazer uma derivada especial, que é basicamente você derivar dos dois lados. Tomando um cuidadinho com um termo que surge quando você deriva o y. Uma vez que essa derivada aqui é uma derivada em x. Beleza? Derivada em relação a x. Mas tudo isso eu vou falar na próxima aula, tá bom? Tá. Então tá bom. Falou, Eduardo. Até semana que vem. Falou, até semana.